Agora que estudamos o assunto ponteiros, né, vamos trabalhar um pouco com a alocação dinâmica de memória? Bom, este conceito é importante que vocês conheçam, pois nós iremos utilizar na implementação das estruturas de dados fila, pilha e lista por meio de memória dinâmica nas próximas semanas. Bom, então, primeiramente, né, o que é alocação dinâmica de memória? Significa o seguinte: quando eu, programador, preciso de memória, eu solicito ao computador. E quando eu não preciso mais de memória, eu peço a liberação dessa memória para o computador. Bom, então existe um espaço dentro do espaço controlado pelo sistema operacional em que há memória em que nós podemos utilizá-la. E esta área é chamada de heap, ou seja, toda a memória disponível para o programa que ainda não foi utilizada. Bom, então vamos considerar este nosso heap de memória, em que então nós já temos algumas variáveis, aqui a nossa memória, nós já temos algumas variáveis, e nós temos a memória disponível. Bom, que varia do 0,23 ao byte 0,23 ao byte 0,49. E é a este espaço que nós chamamos de heap, pois ele não está alocado a nenhuma variável ou foi solicitada a sua alocação pelo programador. Então, este espaço aqui está disponível. Bom, você deve estar se perguntando, então, professor, como posso usar esta memória? Sem a necessidade de criar variáveis. Variáveis vocês já conhecem, né? Bom, então nós podemos solicitar a alocação de memória através da função malloc ou malloc, né? E através dessa função é possível alocar memória. Bom, veja aqui a seguinte instrução, né? Então eu tenho um ponteiro para inteiro chamado pnúmero. Bom, pnúmero ele vai receber um endereço, ele é um ponteiro, né? Então ele vai guardar um endereço de memória. Mas qual endereço de memória, né? Bom, e aí vem o malloc. O malloc ele vai alocar um endereço de memória para a gente. Tudo bem? E ele vai retornar esse endereço. Só que o malloc ele precisa de ele retorna um endereço do tipo void asterisco, para poder então a gente poder converter ele no tipo de endereço que a gente precisa. Então aqui eu usei int asterisco para converter este endereço que ele forneceu, que é void asterisco, para int asterisco e dessa forma guardar na minha variável ponteiro pnúmero, que é do tipo int asterisco, um ponteiro para inteiro. Tudo bem? Bom, então no malloc ele vai retornar um endereço do primeiro byte alocado, né, no formato de ponteiro para void. E nós temos que fazer a coerção no formato do ponteiro para o nosso tipo de dado. Nesse caso de pnúmero, o ponteiro do tipo de dado inteiro. Então, por isso que eu coloquei aqui o ponteiro para o tipo inteiro. Bom, o malloc também, o que acontece? Se não houver memória suficiente, quer dizer, nosso programa todo já usou toda a memória que foi reservada pelo sistema operacional para a execução dele, né? E o malloc vai retornar o valor null. Bom, tudo bem? Então ele retorna o endereço ou o valor null. Bom, e ele precisa receber a quantidade de bytes que vai ser alocado, que a gente o programador está pedindo para alocar. Então, ele recebe como parâmetro um número inteiro que indica a quantidade de bytes a serem alocados. Nesse exemplo aqui, ele vai alocar 4 bytes. Por que 4 bytes? Eu escolhi propositalmente porque, já que é um ponteiro para inteiro, então eu preciso de 4 bytes para representar esse número inteiro. Tudo bem? Bom, então eu posso também trocar essa instrução. Em vez de colocar o 4 fixo, é melhor deixar maleável, porque depende da arquitetura também da minha aplicação. E ao invés de deixar o 4 fixo, eu posso usar o operador que nós já vimos anteriormente, o sizeof. Né? Então, o sizeof ele me diz, né, o tamanho, quantos bytes são necessários para guardar um determinado tipo de dado. Então, sizeof int vai me retornar o quê? São necessários 4 bytes para representar um número inteiro.
e então eu consigo alocar este número. Então, sizeOf retorna um número, né, um número inteiro de bytes necessários para armazenar um determinado tipo de dado. Bom, alocada a memória, é importante fazer o quê? A liberação dessa memória. Então, quando você não necessita mais da memória alocada anteriormente pelo malloc, é obrigação do programador desocupar esse espaço. Para desalocar esse espaço, nós utilizamos a função free. Bom, então veja aqui, nós temos essas duas primeiras linhas de código que alocava. Fiz tudo que eu precisava fazer com aquela memória alocada e ao final eu vou desalocar, usando então o operador, a função free, passando como parâmetro, né, o endereço do primeiro byte que eu devo desalocar. Então, a função free ele recebe como parâmetro um ponteiro de área de memória anteriormente alocada para o primeiro byte alocado. Bom, interessante, né? Observe, então, que, como programador, um cuidado que você tem que ter é, se eu alocar, ou seja, usar o malloc ou uma de suas variantes, eu devo, então, liberar essa memória quando não for mais utilizá-la. Por que isso? Pensa comigo. Né? Eu vou alocando memória, vou alocando memória, vou alocando memória, né? E o sistema operacional ele vai reservar uma quantidade de memórias para o meu programa. Se o sistema operacional perceber que eu aloquei toda a memória para ele e ver que eu estou alocando demasiadamente memória de forma a comprometer o sistema funcionando, ele então vai barrar essa alocação de memória e se você não codificar muito bem, o seu programa então irá executar uma operação ilegal, né? Vai encerrar o seu programa. Então nós temos que tomar cuidado para que toda vez que eu alocar uma memória, eu desaloque, de tal modo então que eu não seja esse fominha de memória, né? E o sistema operacional então encerre o programa. Bom, então agora você deve estar se perguntando, professor, se podemos alocar memória e indicar o tamanho desejado, eu posso então alocar memória para muitos elementos, semelhante a um vetor? Ou seja, né, eu posso escrever a seguinte instrução, então eu tenho um ponteiro de inteiro chamado início, okay? E ele vai receber, né, um endereço de memória que vai ser alocado pelo malloc, né, na qual eu vou reservar 100 vezes a quantidade de bytes necessárias para um inteiro. Ou seja, 100 multiplicado por 4, 400. Então, eu estou aqui alocando 400 bytes. E então, o malloc vai me retornar o endereço do primeiro deles e estou então enxergando esse endereço retornado como o endereço para inteiros. Okay? Então, essa instrução é executável, ela é compilável e ela é executada, reservando 100 espaços na memória para números inteiros, 100 espaços sequenciais. Seria algo parecido como declarar um vetor com 100 elementos. Ok? Bom, e aí você deve estar se perguntando então, tá, professor, reservei esse monte de espaço de memória. O que eu tenho que fazer para guardar e recuperar dados nesse espaço de memória alocado, né, nesses endereços? Bom, uma das formas, né, a forma mais usual, é usando a aritmética de ponteiros que nós vimos em vídeo anterior. Bom, então, por exemplo, se eu quiser ler, né, o conteúdo que está na posição 20, o que eu posso fazer então? Então, por exemplo, eu vou colocar printf, valor na posição 20 e o porcentagem dele, já que é um número inteiro, então eu vou usar a máscara para inteiros, tá? Bom, e vírgula em sequência, da onde que vai vir esse número que eu vou imprimir na tela? Então eu faço a aritmética de ponteiro, né? Aqui, ó, início mais 20. O que ele vai calcular então? O início mais 20 posições à frente. 20 posições à frente de ponteiros de inteiro. Então, na verdade, é 20 multiplicado por 4 bytes à frente. O que dá, então, início mais 80 bytes à frente. E então, eu vou pegar este valor e imprimir na tela do usuário. Okay? Então, veja essa complexidade dessa instrução que está sendo mostrada aqui. Ou então, eu posso usar uma variável
um ponteiro auxiliar. Então aqui eu inicializei a minha variável AUX com valor null, para que ele não seja um ponteiro selvagem. Ok? Bom, em seguida, na linha seguinte, eu fiz o seguinte, olha, eu quero que a partir do início some mais 20 elementos. Bom, como o início é um ponteiro para inteiro, ele vai somar mais quantos bytes? Mais 80 bytes, porque é 20 multiplicado por 4. Então, ele vai somar o valor do endereço de início, mais 80 bytes, e vai guardar na variável AUX. Como o resultado vai ser um endereço, esse aqui então vai poder ser guardado, um endereço mais um número, o resultado é um endereço. Vai ser possível guardar na variável AUX. Bom, e então eu posso imprimir o conteúdo desse AUX, né, utilizando o quê? O asterisco AUX, quer dizer, o conteúdo em que AUX está apontando. Estamos compreendidos? Da mesma forma, eu posso escrever um valor lá. Né? Após o cálculo, da onde eu quero, qual é a posição, né? O endereço que eu quero estar alterando, eu posso chegar e fazer o seguinte, olha, vá na posição em que AUX está, o endereço em que AUX está apontando e guarde o número 50, por exemplo. Ou até mesmo usar um scanf. Como é que ficaria? Teríamos a seguinte resposta, em que então eu tenho o scanf, que é a função então, que nós utilizamos para a chamada, receber dados do teclado, né, dados da entrada do usuário, porcentagem D, porque nós queremos ler o número inteiro, já que os espaços alocados por nós são números inteiros, né, vírgula, e passamos como parâmetro o endereço do primeiro byte que será guardado esse valor, do primeiro dos 4 bytes que vai guardar esse valor inteiro. Quem tem? Auxiliar. Veja, é o endereço, por isso que eu não coloquei o E comercial e nem coloquei asterisco, porque um ponteiro já é o endereço da qual nós queremos alterar. Então, observe, né, e lembre, aonde que eu quero guardar o dado digitado pelo usuário, o dado fornecido pela entrada? Eu quero guardar aonde P aponta. Né? Então, eu vou pegar o conteúdo do meu ponteiro e passar como informação para o scanf. Se você passar o endereço do ponteiro, significa que você está tentando alterar o conteúdo ali para onde o ponteiro está apontando. E você terá problemas posteriormente no uso dessa variável. Então, cuidado, eu não passo o endereço do ponteiro, eu passo o conteúdo do meu ponteiro, porque eu quero modificar, né, os valores, os valores que estão nesses elementos alocados anteriormente. Você deve estar se perguntando, professor, onde que eu encontro essas funções malloc e free? Bom, você encontra ela na biblioteca stdlib.h. Então, no seu programa, quando você for usar o malloc e o free, faça o include da biblioteca stdlib.h. Bom, essa foi uma visão geral de alocação de memória dinâmica. Aqui eu queria que vocês aprendessem que existem as funções para alocar e desalocar e uma visão geral de como elas funcionam, para que nós possamos então aplicá-las na implementação das nossas estruturas de dados usando memória dinâmica a partir da próxima aula. Até lá!